Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a série Sombriossos da Netflix. A série Sombriossos é inspirada no livro do mesmo nome, que inclusive já tem resenha aqui no canal, onde eu falo sobre a trilogia, né, sem spoiler, então eu até recomendo vocês assistirem esse vídeo primeiro, que eu vou deixar nos cards, caso você não saiba nada sobre o que se trata essa série, porque tem coisas que eu comentei lá e eu não vou falar aqui pra não se tornar repetitivo, tá bom? E esse vídeo aqui vai ser dividido numa parte sem spoiler e outra com spoiler. Mas vocês não precisam se preocupar, porque quando for iniciar a parte com spoiler, eu vou avisar. Mas antes de eu começar a falar da série com vocês, por favor, já deixa aquele like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito. E lembrando que aqui embaixo no box de descrição vai ter o link de compra dos livros da série. Porque caso você se interesse em lê-los, né, você comprando por esses links, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, nós temos aqui a mesma história inicial do livro Sombriossos, né? Que a Alina é descoberta como uma conjuradora do sol e ela é tirada ali do mundo dela e levada para o pequeno palácio para treinar com os Grishas. Mas logo no início da série nós vemos que tem sim algumas diferenças, né? A maneira que eles escolhem contar a história, a personalidade do Mali e o fato deles inserirem os personagens de Six of Crows em Sombriossos. A trama que envolve os personagens de Six of Crows, ela é completamente nova. Se vocês quiserem colocar num patamar de ordem cronológica, seria como se ela acontecesse antes dos livros da duologia Six of Crows. Inclusive, em breve eu vou estar trazendo um vídeo sobre a duologia pra vocês. Mas vocês não precisam se preocupar do tipo, nossa, eu tenho que ler Six of Crows antes de assistir a série. É bacana porque você vai pegar algumas referências e tudo mais, você vai curtir ali os personagens, mas não é necessário porque essa história aqui se passa antes daqueles livros. Inclusive, uma das primeiras diferenças que tem ali é a questão da diferença de idade dos personagens. Eles mudaram tudo, tá? Os personagens na série são mais velhos. E na minha opinião foi uma excelente escolha, porque isso facilita muito na hora de formular o roteiro e unir as duas histórias. Sobre o Mali, ele realmente melhorou muito na série, isso aí é uma coisa que nem dá pra contestar. Eu no livro eu via muito ele como um personagem chato e em muitos momentos até como algo negativo pra Alina, e a série corrigiu isso. Lá ele demora pra perceber que ele gosta dela, que a valorizá-la, e quando ele percebe ele ainda pressiona a Alina em alguns aspectos, e aqui não, é mais como se fosse uma questão dele não ter coragem de se declarar do que dele perceber que gosta dela, sabe? Então eu achei que essa diferença mudou muito as minhas impressões sobre ele. E agora deixou a história de um jeito que faz muito mais sentido, o do porquê que a Alina gosta dele. E até a gente consegue torcer pra eles ficarem juntos. Mas ainda assim, ele não se tornou um personagem incrível pra mim. Eu acho que o que a série entregou ficou na vibe de não fez mais do que a sua obrigação pra corrigir os livros. O problema é que no meio dessas mudanças acabou se gerando o poder do protagonismo pro Mali e também uma conveniência de roteiro, que assim, me incomodaram absurdamente. Só que não tem como eu falar isso sem spoiler pra vocês, então eu vou falar só no final do vídeo, na parte com spoilers. Enfim, o Mali, de um jeito ou de outro, ele dá dor de cabeça. Eu adorei a Alina porque, independente dela ter esse clichê de querer fazer as coisas ali pelo cara que ela gosta e tudo mais, eu achei bem compreensível, né, devido às modificações do personagem. Afinal de contas, ela só tinha ele, eles cresceram juntos no orfanato. E quando ela é tirada do mundo dela, ela se vê muito só, né? Então ela passa por esse período de solidão, o depois do de decepção e também o de querer se permitir seguir em frente. Mas ao mesmo tempo nós percebemos a ingenuidade da personagem em alguns aspectos. Mas como eu falei lá no vídeo da trilogia com vocês, ela é uma personagem, assim, que pra mim é muito acima da média do que as protagonistas de livros de fantasia do mesmo estilo. Aqui na série isso se mantém, inclusive nós também vemos essa questão de que tem espaço pra ela evoluir dentro da série. E o fato de terem mudado a personalidade do Mali positivamente ainda colabora com isso. Sobre a questão, né, de inserirem os personagens de Six of Crows aqui, eu fiquei muito preocupada porque quando eu li as duas séries, né, eu senti uma diferença muito grande em termos de construção, né, de personagem. E eu acho, assim, a duologia Six e os personagens de lá muito superiores a Sombriossos, sabe? Então eu tava com dificuldade de imaginar como que eles iam unir isso. Mas eu achei que eles conseguiram encaixar isso muito bem com a trama principal e ainda possui ótimos plots. Eu fiquei assim realmente surpresa de como que eles conseguiram fazer isso.
A série vai estar envolvendo a história de 5 desses personagens, sendo que 2 deles são a Nina e o Matias. Aqui nós vamos ver o como que eles se conheceram, que lá no livro de Six of Crows é apenas um dos flashbacks deles. E assim, gente, pra quem leu, nossa, é uma experiência muito gostosa, porque foi aquele Ctrl+C, Ctrl+V, tá bonitinho, tá idêntico, sabe? Tá muito bem feito. E os 2 atores têm uma sintonia, cara, que você se conecta muito bem enquanto você tá assistindo. Só que eu acho que essa vai ser uma experiência narrativa que vai agradar muito mais a quem leu os livros do que de quem não leu. Porque se você ainda não tiver lido, você vai ficar com a dificuldade de conectar uma história a outra e saber em que momento que aquilo tá acontecendo. E você vai acabar a série com a sensação de, ah, beleza, eles estão preparando pra segunda temporada. Mas provavelmente vai dar uma sensação estranha de que é uma história completamente à parte. Eu acho que essa parte vai acabar agradando muito mais aos leitores, né, do que quem tá indo só assistir a série. E uma coisa muito bacana que eu também gostei nessa parte da Nina e do Matias é porque a gente pode ver como que é a relação dos Grishas, né, com outras pessoas. De como que as pessoas enxergam os Grishas. Porque a Nina, ela é uma Grisha de Ravnica e o Matias, ele é de um outro local onde eles consideram os Grishas como se fossem bruxos, do tipo, tem que matar os bruxos e tudo mais. Inclusive o Matias é treinado pra isso. Então você vê como que a Nina vai desconstruindo esse preconceito dele, é muito bacana. Mas, inclusive, eu estou bem na dúvida se quem não leu Six of Crows vai curtir essa parte da narrativa ou não. Inclusive, se você não leu Six of Crows, comenta aqui embaixo se você gostou ou não disso. A história do Kaz, Inej e Jasper é completamente nova, já que eles foram contratados para poder sequestrar a Lina. Porque desde que o mundo descobriu que existe uma Conjuradora do Sol, ela passou a valer muito no mercado. Eu fiquei realmente surpresa de como eles conseguiram inserir esses 3 personagens com a história da Alina, né, de Sombriossos, sem atrapalhar a trama principal de Sombriossos e ainda manter a essência dos personagens de Six of Crows. Eu fiquei chocada de como eles conseguiram fazer isso. Eu adorei os personagens, sério, os atores estão assim numa entrega que olha, não cabe em mim de como definir isso, sabe? Ficou simplesmente perfeito. Principalmente o Jasper, ele pegou toda a essência do personagem. Ele é charmoso, ele é o alívio cômico. Inclusive essa questão do alívio cômico muito me preocupa na maioria dos filmes e séries, porque se as piadas não forem bem encaixadas, os gestos não forem bem encaixados, fica muito ruim. E aqui não, gente, no sério, não tem uma piada fora de hora, sabe? Tudo encaixa perfeitamente. Ele ainda é um pistoleiro incrível. Inclusive, as cenas do Jasper atirando assim, olha, eu não tenho do que reclamar, sabe? Eu simplesmente amei. Ele é meu personagem preferido nos livros e na série. Então, assim, perfeito. Sobre o Kaz e a Inej, eu acho que, assim, pra quem não leu, eles vão agradar totalmente o público. Sério, não tem como não gostar deles. Mas eu acho que talvez pra quem leu os livros, tem algumas atitudes ali que algumas pessoas podem vir a questionar. Mas, pra mim, levando em consideração que essa é uma história que se passa antes dos livros de Six of Crows, eu considerei que talvez os personagens ainda não fossem tão maduros e ainda estivessem aprendendo com certos erros. Questão de essência de personagem, não tenho o que reclamar. A Inej, mesmo estando envolvida em todo esse meio aí de ilegalidade, ela não perdeu a essência dela, ela não esquece as suas origens. E o Kaz, mesmo ele sendo aquele cara que cultiva a vingança, que é bruto, que é calculista, ele ainda tem algumas coisas com que ele se importa muito. E sobre a interação, né, dos 3 atores ali a respeito de laços de amizade, simplesmente não tenho o que reclamar, foi perfeito, você consegue sentir a conexão entre eles. Sem reclamações. Sobre o vilão, eu mantenho as minhas mesmas palavras a respeito dele. Em comparação ao livro, né, que ele é bem construído, a gente entende as suas motivações e que ele é aquele tipo de vilão que realmente acredita que o que ele está fazendo é certo. Ao longo da série de livros, você vai vendo como que os Grishas são vistos pelas pessoas de locais diferentes. E aqui na série, eles conseguiram colocar tudo isso, nessas impressões, dentro da primeira temporada, e isso foi muito bacana, porque isso serve até pra gente entender melhor as motivações do vilão, coisa que se você levar em consideração apenas o primeiro livro da série, né, Sombriossos, talvez não vá ficar tão claro assim. Então aqui eu achei que eles expandiram isso de uma forma muito melhor. Só que infelizmente teve uma coisinha assim no roteiro que acabou prejudicando essa grandiosidade do vilão e que me deixou com gosto muito amargo na boca, sabe? Só que eu não vou conseguir falar isso aqui sem dar spoiler, então também vai lá pra parte do com spoilers, tá?
Sobre figurino, cenário, fotografia, trilha sonora. Zero reclamações, tá? Eu simplesmente adorei, mas eu não tinha dúvidas quanto a isso, né? Porque afinal de contas, vendo as fotos e os trailers que estavam saindo, eu já tinha percebido que ia ser algo que eu ia gostar, porque eles conseguiram captar muito bem a essência e a ambientação dos livros. Sério, gente, isso aí é uma coisa que eu acho que vai ser unânime, sabe? Eu não acredito que vai ter pessoas reclamando em termos de ambientação e figurino, essas coisas. Sobre os efeitos especiais, eu gostei da maioria deles, tá? As trevas do Darkling são muito bem feitas. A dobra, né? A dobra das sombras em si ficou muito bacana o visual. Sério, eu simplesmente adorei. Algumas mortes e os Volcrons. Inclusive, eu achei muito bacana como que eles otimizaram o orçamento. Os Volcrons aparecem poucas vezes e eles aproveitaram para tornar isso um ar mais intimidador dessas criaturas, sem ter que gastar muito com CGI. Porque assim, gente, tudo que aparece muito acaba perdendo o impacto. E aqui os Volcrons aparecem algumas vezes e eles aproveitam a escuridão da dobra para criar aquele suspense de que sempre tem alguma coisa à espreita, que os personagens podem ser atacados a qualquer momento, que eles não estão seguros, e eles souberam aproveitar muito bem tudo isso. O único efeito especial que eu não gostei, e eu já tinha comentado isso com vocês, né, aí quando saíram os trailers, em live, essas coisas assim, foi o como que é apresentado o poder da Alina. A luz que aparece em volta dela, ou a que ela manipula usando as mãos, fica um efeito muito bonito, é muito agradável de você ver. Mas tem alguns momentos que eles querem trazer a ideia de como se fosse tanta luz, tanto poder que transborda por ela inteira, que eu achei que ficou uma imagem muito estranha na pele da atriz, sabe? Porque pra mim ficou parecendo que a estética desse efeito não combinava com os outros efeitos da série, mas eu acho que isso aí é uma coisa completamente pessoal, vai variar de pessoa pra pessoa, tá? Eu realmente não gostei disso. Isso aí vai ser uma coisa que vai variar de cada um pra cada um, porque eu até já vi gente falando que gostou muito desse efeito, então vai de gosto, né? No geral, eu realmente adorei a série, eu fiquei realmente conectada. Eu assisti a série em um dia e isso é uma coisa muito rara de eu conseguir fazer, então é sinal de que eu estava realmente presa. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Sim, a série não é perfeita, afinal de contas ela possui ali uma conveniência de roteiro, um poder ali do protagonismo, mas eu acho que é uma série que tem muito mais acertos do que erros, então assim, eu com certeza recomendo. E eu imagino que provavelmente quem ver a série antes de ler os livros vai ficar com vontade de ler os livros. E eu imagino que boa parte dos fãs, assim como eu, deve estar muito feliz com essa adaptação. Mas enfim, lembrando que se você tiver interesse de ler os livros em que essa série foi inspirada, eles vão estar aqui embaixo no box de descrição para você adquiri-los. Você adquirindo por esses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E bem, gente, agora eu vou começar a falar com spoilers, tá, da série. Então, se você ainda não assistiu, deixa um like no vídeo para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Veja a série e depois você volta aqui pra gente continuar o nosso bate-papo. Mas enfim, indo pra parte com spoilers, eu amei a ideia, né, da história do condutor, que é o cara que faz a travessia de alguns Grishas ali, saindo de Ravnica, né? E é ele que vai estar levando o Kaz, a Inej e o Jasper pra Ravnica. Só que quando eles vão entrar em contato com esse cara acaba pedindo algumas coisas, né, que ele vai precisar pra essa travessia. E uma dessas coisas seria uma cabra. Aí você fica assim, gente, pra que uma cabra, né? Automaticamente eu pensei que seria pra usar de isca pros Volcrons em algum momento que eles tivessem que fazer essa travessia. Mas isso não acabou rolando, na verdade acabou rolando um momento muito hilário, né? Do tipo, o Jasper dá uma surtada ali dentro achando que todo mundo vai morrer e mandarem ele abraçar a cabra pra tentar se acalmar. Eu achei isso realmente engraçado. Funcionou a piada e também o momento que ele se levanta ali pra atirar nos Volcrons ficou muito bacana. Mas enfim, ele cria amizade com essa cabra, aí quando ele chega lá na cidade ele põe a coleirinha nela com uma bala ali dentro na coleira, se despede da cabra, uma amizade. E assim, tava ótimo, foi engraçado pra caramba, poderia ter parado ali. O problema foi que, lá no final, quando o Mali tá algemado e tal, e ele precisa fugir do Darkling, ele encontra essa cabra e ele usa a bala que tá no pescoço da cabra pra soltar a algema. Sério, gente, eu achei isso muito ridículo, foi uma conveniência de roteiro que chega a dar raiva da pessoa que pensou um negócio desse. Porque assim, gente, era só uma algema, eles poderiam libertar o Mali de qualquer forma, mas isso é tão assim uma conveniência, sabe, que não faz sentido. Então assim, eu detestei o fato do Mali conseguir se soltar dessa forma. Eles
quase conseguiram estragar a piada do abraça-cabra, porque a ideia dele usar essa bala dessa cabra aí, gente, nossa, pra mim foi podre, sério, eu detestei isso. Mas foi uma coisa assim que eu detestei numa proporção que eu nem sei explicar. Porque na hora que eu vi, eu fiquei com muita raiva. Porque foi um momento que eu olhei assim, mano, vocês estavam com preguiça de pensar numa coisa pra esse homem se libertar de uma algema. Cara, esses 300 filmes, 300 séries de pessoas se libertando de algema e vocês quiseram realmente fazer essa opção. Então, assim, foi um negócio que me desagradou totalmente, sabe? Tipo, eu tô tentando botar na minha cabeça que não, ele se soltou de outra forma, porque isso não faz sentido. Mas, enfim, outra coisa que me incomodou absurdamente foi o poder do protagonismo do Marley, né? Que já vamos aí no meio desse rolê da cabra, mas também do tipo de quererem melhorar demais ele em comparação aos livros. E sabe aquela coisa de você mexeu, ficou bom, para de mexer senão estraga? Esse é o caso. Porque tem uma cena final ali onde ele meio que vai lutar com o Darkling e eu fiquei assim, gente, amado, o que é isso? Ninguém da produção olhou pra isso e pensou, gente, acho que não é uma boa ideia. Porque isso deu uma sensação muito estranha de como se tivesse enfraquecendo o vilão somente pra dar um destaque pra um personagem. Mas foi algo que não tava fazendo sentido. Nem com a história dos livros, nem com a história da série, nem com nada, sabe? Porque não cabe na série o Darkling tomar soco na cara do Marley. Ele só usar os poderes dele, sabe? Então, assim, era uma coisa que era simples. Era só dizer que a Alina jogou ele ali do barco e, sei lá, ele bateu com a cabeça, desmaiou. Seria muito mais plausível do que esse tipo de cena. Então, assim, foi algo que me incomodou porque foi uma cena completamente desnecessária que é só pra levantar a bola, assim, do Marley. Esses foram, assim, 2 erros da série pra mim que foram muito gritantes. Eu não sei o que a produção, o que a Leigh Bardugo tem, que esse povo ama o Marley e eles querem, sabe, deixar o Marley bem de qualquer forma e subir a bola dele. E isso pra mim não fez sentido. O jeito que já tinham corrigido, a personalidade dele tava ótimo, não precisava dessas cenas. Essas cenas eu acharam que estragaram, porque deram uma impressão ruim a respeito do roteiro. E são estilos de erros, assim, que eu realmente espero que não se repitam na segunda temporada. Porque se eles continuarem com esse tipo de coisa, mano, vai estragar o personagem, vai estragar a história. Então, assim, é uma coisa que tem que se ter muito cuidado. Eu tava amando o Marley antes dessas cenas, sabe? Eu tava adorando o personagem. Teve isso, eu fiquei com uma raiva que eu falei assim, gente, não é possível. Esse menino, não importa onde ele esteja, se é livro ou é série, ele sempre me traz dor de cabeça. E falando em Darkling, eu preferi falar dele nessa parte aqui com spoiler, porque eu tô muito na dúvida se o fato de eu mencionar que ele é o vilão é um spoiler ou não. Porque quando eu li, aparentemente todo mundo sabia que ele era o vilão, menos eu. Então, assim, eu não sei se eu que sou muito burra, se eu que caí na do personagem, né? Mas eu tô levando em consideração que como o fato, assim, dele ser o vilão seja uma surpresa pra algumas pessoas. Eu achei muito legal a gente ver como ele criou as sombras, né, através de um flashback, de como é que eram os pensamentos dele na época, porque deu um ar de humanidade. No momento presente, ele é muito humano, você se apega ao personagem, sabe? Ele tem um jeito que conquista as pessoas, mas a partir do momento que você descobre que ele é o vilão, você começa a olhar para aquilo tudo e pensar, ai, nossa, foi tudo fingimento. E esse flashback é muito útil porque ele mostra que houve uma época em que ele foi uma pessoa diferente. E eu gostei de ver esse flashback porque ele literalmente te mostra uma coisa que nos livros você só deduz. Quando a gente tá lendo, não fica tão claro, sabe, o que ele já fez. Então você imagina que ele já tentou outras formas de libertar os Grishas e não conseguiu. E na série realmente mostra que foi isso que aconteceu. Chegou num ponto que a alma dele se corrompeu e ele acabou sendo quem ele é hoje. Após a cena final ali de luta, né, ele fica pra trás na Dobra das Sombras e depois ele consegue sair dela. E a gente vê que os poderes dele de alguma forma aumentaram, né? Eu gostei muito da cena dele saindo da dobra, o como que ele se mostra intimidador, mesmo que ele tenha perdido a primeira batalha, sabe? E a maneira que as criaturas o obedecem e o seguem, tipo assim, dá um ar do tipo assim, realmente vai ser um vilão difícil de você derrotar. Inclusive, uma coisa que eu tô tentando fingir que não existiu é aquela troca de soco pra mim. Porque se deletar só essa cena, já fica ótimo. Pra mim, ele só caiu do barco. Sobre expectativas para a segunda temporada, eu gostei muito da forma que terminou, eu acho que tá bem encaminhado para
trama de Sol e Tormenta e também pra trama dos livros de Six of Crows. O único ponto, assim, preocupante pra mim é a respeito de as escolhas de roteiro que eles vão fazer pro Marley e de como que isso vai interferir na trama principal, né, na trama da série. Isso aí é algo que muito me preocupa. Porque assim, gente, eu realmente não entendo como que a produção e a Leigh Bardugo conseguem gostar tanto desse personagem, sério. É só não dar o favoritismo pra ele que tá ótimo, a história funciona super bem. Mas mesmo com essas falhas, assim, doloridas de assistir, eu ainda recomendo a série, eu gostei bastante. Eu assisti em um dia, isso é algo muito raro de acontecer, então é sinal de que eu realmente estava entretida. Tem muito tempo que eu não me empolgo com uma adaptação literária, então eu fiquei muito feliz com essa. Tô ansiosa pra assistir a segunda temporada, até porque na segunda temporada, pelo andar da carruagem, eles vão ter que inserir um personagem aí que eu amo, então eu já tô assim, com expectativas, sim. Adorei a história como um todo, como que eles conectaram a história de Sombriossos com os personagens de Six. Os atores estão, assim, impecáveis, sabe? Todos eles super se entregaram aos personagens, à história. Você vê que realmente é um trabalho bem feito, que eles realmente estão se empenhando naquilo. É uma adaptação literária que me deixou muito feliz e eu tô muito ansiosa para a segunda temporada. E bem, gente, é isso que eu tinha pra falar sobre a série Sombriossos pra vocês. Me digam aqui nos comentários se vocês já assistiram, o que vocês acharam, os seus elogios e reclamações sobre a série. Vamos conversar um pouquinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Por favor, não se esqueçam de deixar um like, nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. E a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!